para a gente se despedir do nosso John Arias e, ao mesmo tempo, deixar um até breve, porque tenho certeza de que um dia, como todos os grandes ídolos do clube, ele vai voltar para cá, vai voltar para casa. Mas, antes da gente abrir, eu queria, enfim, falar algumas coisas sobre esse momento, que, na verdade, a gente tem, obviamente, um momento em que a gente está se despedindo de um ídolo, momentaneamente, porque tenho certeza que vai voltar, mas também de muita alegria, por a gente entender esse momento como um case de grande sucesso, assim. Ao longo desses dias eu li, ouvi muitas coisas que as pessoas disseram sobre vários momentos, sobre várias coisas, sobre o clube, sobre ele. E outro dia aqui eu disse que eu acho que não é no futebol, não, eu acho que na sociedade, né? A gente está faltando muito a gente usar a palavra gratidão, assim, e de parte a parte. E a história do John Arias aqui é uma história muito bonita, assim, é uma história de um rapaz que veio da Colômbia em 2021, chegou aqui em agosto de 2021, e aí já, enfim, antecipando algumas perguntas que eu tenho certeza que podem vir, mas para a gente ganhar tempo, porque hoje é um dia da gente celebrar esse momento, no sentido de que ele está aqui para poder, enfim, se despedir da torcida e dizer o até breve dele, eu tenho certeza disso. Mas ele veio para cá em 2021 porque o nosso departamento de scout já o acompanhava. Nós fizemos uma proposta naquela época para trazê-lo para cá, para um clube bem pequeno da Colômbia. E eu tenho certeza que as pessoas sempre vão perguntar, já expliquei isso várias vezes, mas por que a gente não comprou 100%? Porque o clube só quis vender 50%, ele era do clube de lá, então quem vende é que decide o quanto vende. E porque o clube de lá, que luta com muito sacrifício, imaginava que ele era um talento e que ele poderia, obviamente, no futuro, render alguma quantia para esse clube. Obviamente que durante a relação, o quanto ele foi progredindo aqui, por diversas vezes a gente tentou fazer a compra de percentual maior. O clube não se interessou em vender, porque justamente vislumbrava que no futuro ele pudesse ser vendido e o clube também se recompensar por ter formado ele até os 23 anos. Então é importante que a gente reconheça também que quem formou o John Arias foi o clube que ele estava lá, como a gente forma uma série de jogadores aqui. Então é importante ir dizendo essas coisas para que a gente possa começar a colocar os pingos nos is de muita coisa absurda que foi dita nesses últimos dias, para que a gente possa entender que é um momento de celebração, um momento de um case super de sucesso, em todos os sentidos. Não só do John Arias, não só do Fluminense, mas dos funcionários do Fluminense, do departamento técnico, do departamento de scout, da psicologia do Fluminense, dos treinadores que passaram por aqui. Todos que conviveram com ele aqui, viram o crescimento dele, estão felizes nesse momento, sabe? Quando vocês viram ali as pessoas do clube em volta dele no gramado após o jogo, aquilo é um momento de celebração. É um momento de tanta celebração que, apesar de uma derrota dura que a gente não queria ter sofrido, as pessoas fizeram questão de se despedir dele ali na frente de todos os torcedores, que obviamente não tinha outra conduta a não ser aplaudir e agradecer por tudo que ele fez aqui. Então é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento, que a gente olhe esse momento como um jogador que hoje já tem vai fazer 28 anos, que está aqui há 4 anos, praticamente completos, e que deu tantas glórias para nós. Então, nós temos gratidão pelo que ele fez ao Fluminense, e ele tem gratidão pelo que o Fluminense fez por ele e terá para sempre. Mas é importante que a gente pontue essas coisas, porque ele, da mesma maneira, quando a gente renovou o contrato aqui, em fevereiro, por mais 4 anos, e talvez essa seja uma pergunta que esteja na cabeça das pessoas, mas em nenhum momento
no dia da renovação, quando foi perguntado, porque é um homem muito correto e muito sincero, o John, em nenhum momento ele disse que o sonho dele de jogar fora do Brasil tinha terminado na renovação. E, obviamente, que a renovação se fez esperando que, se não tivesse a possibilidade dele realizar o seu sonho, que ele permanecesse aqui conosco por 4 anos. Como sempre disse textualmente para mim, presidente, o meu sonho é jogar uma Premier League, mas se chegar qualquer proposta do Brasil, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse para nenhum outro clube do Brasil. Como chegou no ano passado, não uma proposta, mas uma sondagem, eu não tenho problema nenhum de dizer, do Palmeiras. A Leila me ligou, é muito minha amiga, perguntando se a gente venderia o John Arias para o Palmeiras. E eu disse a ela, nem nós temos interesse de vender e nem ele tem interesse de jogar em nenhum clube do Brasil. Ele só sai daqui se for para realizar o sonho dele, que não é o sonho dele, né? O sonho do Arias é o sonho de todo garoto que um dia deseja ser jogador de futebol, jogar num grande clube de futebol, que é o Fluminense, e um dia ser transferido. E eu acho engraçado, porque eu vi um comentário outro dia, dizendo que essa minha postura de ter uma relação aberta e transparente com os jogadores, com a nossa equipe aqui interna, não é uma boa maneira de gerir o clube ou a relação. Mas foi uma boa maneira de gerir quando o André recebeu uma proposta do Liverpool e eu pedi a ele para não ir para jogar Libertadores e ganhar Libertadores com a gente. Aí a minha gestão foi boa. Aí a minha maneira de me relacionar com os jogadores, com os representantes, com os outros clubes, foi uma maneira boa. Quando o Nino, em 3 janelas, recebeu proposta, e eu pedi para ele para ficar aqui para ganhar Libertadores. E quando o próprio Arias teve sondagem em 2022, eu pedi a ele para ficar aqui para nos ajudar a ganhar Libertadores. E aí depois ele nos ajudou a ganhar Libertadores, como o Nino também, o André também, nos ajudou a ganhar a Recopa. E no ano passado, eu pedi a ele que ficasse aqui para nos ajudar a nos livrar do rebaixamento. E ele ficou aqui para nos ajudar. Então, o que nós temos por ele? Gratidão. Não há nada que eu esteja fazendo neste momento, lógico que com dor no coração, porque é um grande ídolo da história do clube, é um grande jogador, é hoje o nosso jogador considerado mais importante, referência. Não é fácil para mim como presidente do clube, porque eu tenho 2 filhas que torcem para o Fluminense e também estão tristes, ele sabe disso, obviamente, porque ele acompanha, a gente estava lá nos Estados Unidos, e faz parte. E eu expliquei para elas que ele está indo porque ele merece ir. É isso. E elas entenderam em 30 segundos. Eu falei, ele merece ir. Olha o quarto de vocês aí, todas as fotos que vocês têm dele, as taças que ele ganhou, e, obviamente, que dentro de uma condição, aí com a ajuda dele, é importante vocês entenderem isso, porque numa negociação da venda de um jogador, é sempre uma negociação em 3 partes. É o clube que compra, o clube que vende, e o jogador querer ir também. E ele nos ajudou muito nas condições que a gente exigiu para fazer a operação. Ele também disse ao clube que está comprando, faça o melhor que você puder, vocês façam o melhor que vocês puderem para que o Fluminense também possa sair bem dessa situação. Em que pese, sendo muito honesto a vocês, que para nós, nesse momento, a gente também colocou um limite, porque não é só uma questão financeira, sabe? E quando eu falo do menino que tem o sonho, quando o jogador sai porque está objetivando ganhar mais, as pessoas o acusam de que ele está saindo por isso. Quando o jogador sai para um sonho, ele deveria ficar. Então, na verdade, é o seguinte, não há nada que a gente faça aqui que as pessoas tentem olhar como uma maneira profissional, como uma maneira de partes que se relacionam bem, né? Nós temos uma relação muito boa, sempre tivemos. Em todos os momentos, o Fluminense, em alguns momentos, entendeu a cabeça dele e em outros momentos ele entendeu a cabeça do clube. E a gente conseguiu construir uma coisa, se vocês botarem aí agora, no Transfer Room, que é uma das melhores plataformas de avaliação de jogador, nesse momento aí, a avaliação dele de mercado é 14 milhões de euros. E por quê? Não porque ele não valha muito mais, porque ele já é um atleta de quase 28 anos de idade, faz 28 anos em setembro. Então, obviamente, e por quê? Porque ele só saiu da Colômbia com 23. Se ele tivesse saído com 18, com 19, esse momento estaria acontecendo quando ele tinha 23. Esse momento está acontecendo com 28 porque ele só chega aqui com 23. Então, lógico que ele, para nós, ele realmente tem um valor inestimável.
Obviamente que se fosse pelo dinheiro, simplesmente para fazer a venda, obviamente que a gente não faria. Até porque, felizmente, o clube chegou em 2025 em totais condições de se sustentar sem ter que fazer uma venda de um jogador de maneira rápida. Porque as pessoas também têm que, quem dá informação, quem passa, eu não estou citando ninguém especificamente, tem que orientar o torcedor. Não tentar jogar o torcedor contra o clube ou contra o atleta. São informações importantes. Quando eu cheguei aqui, as vendas de jogadores eram mais ou menos 55% a 60% da receita do clube. Então, em 2021, em 2022, se eu não vendesse jogadores, o Fluminense não pagava salário. Entendam? Hoje, depois de 6 anos de trabalho, as vendas de jogadores hoje são 20%, 25%, 30% das receitas do clube. Nós conseguimos cortar isso à metade. E tudo tem uma sequência. O trabalho tem uma sequência. Assim como ficar entre os 4 melhores clubes do mundo há 10, 15 dias atrás não é um trabalho de 30 dias, é um trabalho de 6 anos, toda essa parte financeira também é um trabalho de 6 anos. Então, em 2022, a gente precisou fazer a venda do Luiz Henrique. Nós vendemos o Luiz lá para poder sustentar o ano de 2022. E sustentando o ano de 2022, onde parte daquele dinheiro eu paguei o salário do elenco, inclusive do John Arias, nós nos classificamos para a Libertadores e ganhamos ela em 2023. Sem o Luiz Henrique, mas com o John Arias. E o futebol é assim. Então, tentar deturpar e colocar na cabeça de quem ama o jogador, de quem ama o clube, de que o que a gente está fazendo aqui, ou o clube, ou o jogador, é algo completamente fora da realidade do padrão, não é justo. Não é justo, especialmente com o jogador, que nos deu tantas alegrias. Então, por isso que eu queria